eu já estava com esse tema, pensando nesse tema há algum tempo, e o Senhor preparou para hoje. E é algo que eu tenho pensado, inclusive com relação à minha própria vida. Eu não penso em ninguém quando eu estou preparando uma pregação. Podem ter certeza, viu? Eu não penso assim, nossa, essa pregação vai ser tão boa por irmão Guilherme. Não, eu não penso não. Eu penso em mim. Primeiramente, a palavra ela precisa ser gerada no meu coração e eu tenho que entendê-la. E hoje, a pregação dessa noite, a mensagem dessa noite, é uma pergunta. Onde Jesus está? Talvez você já vai começar a pensar assim, está no céu. Amém? Está certa a sua resposta. À destra do Pai, nosso advogado, nosso intercessor. Aquele que nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer isso. Ele está lá. Mas a pergunta é para você, com relação a onde Jesus está na sua vida. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que você coloque à frente dele, e isso Jesus ele requer. O trono é só dele. A sua vida precisa ser exclusivamente dele, para ele. Não dá para dividir. Ao ponto que a palavra de Deus não é o foco dessa noite falar sobre isso, né? Porque eu não vou tratar de pecado. Mas ao ponto que a palavra declara lá no livro de Tiago, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando eu coloco as coisas de Deus, e antes de colocar as coisas de Deus em segundo plano, eu estou colocando, na verdade, Deus em segundo plano, porque Ele é o dono de tudo. E é nesse sentido que a palavra vai nos direcionar nesta noite. Por que que Ele precisa ser o centro da minha vida? Por que que Ele precisa estar em tudo na minha vida? Por que que Ele precisa ser o primeiro, o único, no sentido de exclusividade na minha vida? Porque Ele deve ser o tudo na minha vida. Quando a gente começa a entender isso, muitas coisas já vão sendo deixadas de lado. Discussões, dúvidas rasas, digo pode, não pode, o que é certo, o que não, porque eu vou olhar para Jesus. E eu vou pensar assim, o Senhor como dono da minha vida, como tudo para mim. O Senhor se agrada disso? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor acha que eu posso realmente fazer isso? E Ele vai dar a resposta pela sua palavra, e você saberá o que fazer. Mas se Ele for tudo na sua vida, se você ainda estiver dividindo o coração entre um lado e o outro, como o povo de Israel gostava de fazer, servir outros deuses, colchear, né? Que essa palavra significa o quê? Estar sempre em dúvida. Então ficavam entre dois pensamentos. E o Senhor chama a atenção do seu povo, dizendo que Ele queria exclusividade. E Josué precisa falar duramente com o povo: escolham hoje, qual o caminho que vocês querem. Se vocês quiserem servir a Deus, sirvam. Se vocês quiserem ir após os outros deuses, vão. Mas eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa colocaremos o Senhor no centro. Eu e minha casa colocaremos o Senhor Jesus como base de todas as coisas. Aí eu fiquei pensando, Jesus sendo a base de todas as coisas, obviamente Ele será o centro, porque nenhuma construção, quem é construtor aqui vai concordar comigo, nenhuma construção precisa somente ter uma base boa, uma base de resistência, mas a edificação sobre aquela base precisa ser feita como igreja? No prumo. E o prumo
nada mais é que levar as coisas no centro. Se você vai tirar um prumo, é porque você está subindo aquela edificação de forma reta. E se você tirar o nível vai demonstrar que está tudo no centro. O nível da parede, ele precisa estar no centro. Quem já fez aí conferência de nível? Antigamente eram umas borrachinhas, né? E aquela bolinha de água a gente ficava torcendo para ela ficar no meio, porque significava que estava tudo ok, não é, pedreiro? É isso aí, tem um mestre de obras aqui, ó, tá falando, é isso aí. Assim é a minha vida e a sua vida também. Temos Jesus como o alicerce, temos Jesus como a rocha, temos Jesus como a base, mas o que você está edificando em cima? Então a pergunta hoje é: onde Jesus está? Porque a palavra vai mostrar para mim e para você hoje que Ele precisa estar em tudo na nossa vida, porque Ele é tudo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Eu quero fazer a leitura desse versículo e orar mais uma vez. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Fala mais uma vez conosco, Senhor, através da tua palavra, poderosa, viva e eficaz. E ela cumprirá, mais uma vez nessa noite, o desejo do teu coração, ó Senhor, no sentido para o qual ela foi enviada: transformar corações, transformar vidas, despertar vidas e ajudar-nos a entendermos mais e mais qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só esse versículo inicial já vai deixando claro para mim e para você que Ele é tudo, que Ele deve estar no centro da nossa vida e que Ele precisa, de fato, ser tudo em nós. Olha só o versículo como ele vai caminhando. Porque dele, então Ele é a fonte, tudo vem dele. Porque por meio dele, sim, por causa da graça, Ele, Jesus, é o veículo da graça que nos faz chegarmos ao Pai. Por Ele, passa por Ele. Então é por meio dele. E o versículo diz ainda, por fim, e para Ele são todas as coisas. Então o fim de todas as coisas está em Jesus. Hoje o Senhor quer falar sobre questões, da nossa vida eterna aqui, porque o início do culto não combinei nada com a minha esposa, ela nem falou que ela ia comentar, refletir aqui, e eu muito menos falei para ela o que eu iria pregar. Mas ela disse no final, se você tem perdido tempo com coisas inúteis, que não são eternas, você está perdendo coisas eternas que são importantes para a sua vida. E hoje, o Senhor Jesus, Ele está como aquele que mais uma vez olha para o seu povo, para o seu rebanho. Pregamos a semana passada aqui sobre o nosso pastor, que é o sumo pastor Jesus, e é isso que Ele requer de nós: exclusividade de vida e vida com Ele, para que nós possamos também desfrutar da vida abundante que está no Senhor Jesus. Então esse versículo, ele vai nos mostrando que o Senhor, o nosso Deus, que Jesus, o nosso Senhor, Ele é a fonte, é dele que vem todas as coisas, Ele é o veículo da graça, é por meio dele que vem tudo para nós e sobre nós, e Ele é
o fim de todas as coisas. Por isso, para Ele são todas as coisas. Ele é o fim até da lei, que o apóstolo escreve, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Se eu quero ter uma vida boa e saber ainda que eu terei um fim excelente, Jesus precisa estar no centro da minha vida. Só Ele. Só Ele. Tem até um cântico bem antigo que diz assim, ó: excelente és para mim, Senhor, tuas misericórdias. Então, o Senhor Jesus, Ele é excelente. Sabe o que é uma coisa excelente? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Aí alguns caras aí que falam pelo mundo corporativo, eles sempre dizem que o maior inimigo do bom do ótimo, não é você estar fazendo mal as coisas, é você estar fazendo bem e achar que já está bom. Isso é o inimigo do ótimo. E o inimigo da excelência é o ótimo. Nossa, está ótimo. Resultado, 10. E aí, a gente não vai para a excelência. Hoje, quantas pessoas, embora a casa esteja cheia, mas quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite buscando essa excelência? Mas alguns, tudo bem, estão limitados em casa, eu sei todas elas que estão limitadas, não puderam vir hoje, mas sei também que alguns não querem estar a todo momento envolvidos com o Senhor. E isso vai fazendo com que, e isso é uma demonstração, infelizmente, do quê? Que nós deixamos o Senhor Jesus, que precisa ser o tudo e o todo na nossa vida, como uma opção. Ah, mas vir à igreja, que exagero. É uma demonstração. É uma demonstração. Você vai num médico, ele te dá uma receita, ele quer que você siga aquilo. Você volta lá, no retorno não fez. Ele vai gostar? Não. Ah, e se você nem voltar no retorno? O que ele vai pensar de você? E a gente corre atrás da saúde, a gente corre atrás do físico, a gente corre atrás de tantas outras coisas, mas muitas vezes não corremos atrás daquilo que é essencial, que é estarmos realmente sempre alinhados e na presença do Senhor. No mesmo pensamento e em concordância, vamos comigo lá para 1 Coríntios, se você quiser. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. E vamos ver aqui, vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo está declarando a respeito do tema que nós estamos trazendo nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Nós só somos alguma coisa por Ele. Sem Ele, nós não somos nada, e não podemos fazer nada. É por Ele que nós somos alguma coisa, porque somente em Cristo, Jesus, o nosso Senhor, que todas as coisas são dele, então é por Ele que nós podemos ser alguma coisa. Não caia na tentação e no erro de pensar que sozinho, com a sua experiência, com a sua vida bem vivida, ou até pelo tanto que você já caminhou na vida cristã, você já chegou à excelência. Nós só chegaremos à excelência à medida que nós buscarmos mais e mais o Senhor. E essa sede pela excelência, ela não tem fim, porque nós vamos descobrindo a cada dia que ainda existem coisas em nós que precisam morrer. Coisas do velho homem, coisas da carne,
que alguns até adquiriram depois do novo nascimento, porque, irmãos, a palavra é bem clara em dizer que ainda há uma briga constante. O inimigo das nossas almas, né, pastor? Tem gente até que gosta quando fala mais assim do diabo, porque ela se sente confortável, que aí ela não é tão responsável às coisas que ela faz, sabia disso? Mas eu quero dizer para você que a obra da carne, ou as obras da carne, melhor dizendo, lá de Gálatas 5, são coisas que você adquiriu e está fazendo na sua carne. E tem gente que está fazendo isso mesmo sendo uma nova criatura. Ué, por quê, pastor? Porque a carne ainda existe. E a palavra diz que ela contende, ela briga, ela se opõe ao Espírito, letra maiúscula. Quando há essa relação na palavra, está maiúsculo o Espírito. Não é o Espírito, o seu Espírito, a sua alma. É o Espírito Santo mesmo. Então, a carne, ela se opõe ao Espírito. É por isso que ninguém pode chegar ao ponto de dizer: eu estou excelente. Buscar o alvo da estatura de Cristo, o apóstolo Paulo diz que é o que nós devemos percorrer até chegar nesse alvo. Mas nós bem sabemos que somos salvos por Cristo, mas a glorificação, ou seja, a libertação desta carne, a libertação do poder da obra da carne, é com Ele no céu. Então nós não podemos nem piscar assim, então, quando a gente vê, a gente está fazendo obras da carne de novo. Mas se eu tenho a consciência do lugar que Jesus está na minha vida, tudo se torna mais fácil, porque eu reconheço de longe qual é o meu inimigo. Não estou falando do diabo agora. Eu reconheço de longe quem é o meu inimigo. Qual é a obra dessas obras da carne que estão tentando me dominar, ou que já estão me dominando. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nós temos uma referência com relação aos direitos do Criador, como sendo ele o dono e sendo Jesus o mestre de todas as coisas. Porque tudo foi criado por ele. E eu fico pensando aqui que foi colocado o seguinte: todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, pertencem a ele. Sejam tronos, sejam soberanias, principados, quer potestades, tudo é por meio dele e para ele. Aí vai um bonitinho, alecrim dourado, e fala: eu sou diferente. Jesus não vai ser tudo isso na minha vida, porque eu já sou uma pessoa muito correta. Sabe esse negócio de ser muito correto? Está acontecendo em algumas culturas. Um alto número de suicídio. Porque quando as pessoas se frustram com relação a elas mesmas, e porque elas se acham autossuficientes, elas vão lá e tiram sua própria vida. Está acontecendo muito isso no mundo oriental. Mas eu e você não faremos isso. Porque independentemente do que nós vivemos ou estamos vivendo agora, sendo Jesus o centro da nossa vida e o tudo em nós, nós recorreremos a Ele como aquele que deseja mais da sua presença, como aquele que precisa, sim, da sua limpeza, porque você quer continuar dando fruto? Quer continuar dando fruto? Quem quer continuar dando fruto? Diga assim: eu quero. Precisa passar pela poda. Não é para ser jogado fora, cortado, mas é para ser podado. Então, ter Jesus como centro e como tudo na minha vida, passa por todos esses caminhos. Mas todos eles são abençoadíssimos. E nos dará, para a honra e glória do Senhor, experiências
maravilhosas de crescimento. Ele, criador e dono de tudo. Obviamente, Ele também é o dono das nossas vidas. É por isso que Ele sempre precisa estar no centro. É por isso que em tudo que somos, tudo que temos e até fazemos, o Senhor Jesus precisa ser o primeiro no meu coração. Quantas vezes você estava prestes a fazer algo errado, mas veio em seu coração assim: o meu Senhor, aquele que me comprou, aquele que me libertou, não merece isso. Só esse pensamento, só essa reflexão te tira daquele caminho de erro. Sim ou não? Sim. Eu quero que você assista um vídeo comigo, que essa semana eu assisti e eu chorei no final. Eu não vou dar o spoiler. Está em inglês, porque é uma americana, uma senhora de 88 anos. Alguém deve ter visto aí pela internet já. Ela é uma senhora de 88 anos com Alzheimer. Está em inglês, mas está bem legendado e está com letra garrafal, assim, para você entender o que estava sendo perguntado para ela e o que ela está falando. E depois do vídeo, eu volto falando um pouquinho sobre o que o Senhor quer falar conosco e concluir a mensagem dessa noite. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? Oh. What about Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. Yeah. I love him. Onde essa mulher colocou Jesus? Ela não sabia o seu endereço? Ela não sabia. Foi demais perguntar o que ela comeu ontem, porque muitos aqui não lembram também o que comeu ontem. Mas perguntaram: o que você comeu hoje? Aparentemente ela está na mesa, ela acabou de comer. E ela disse: comida. Comida boa. Ela não lembrou quem era a Linda, quem era o Paulo. O Paul, provavelmente filhos. Mas ela sabia com convicção quem era Jesus. Olha onde essa mulher colocou Jesus. No centro da sua vida. Nem o Alzheimer levou Jesus embora do coração dela, da mente dela. E nós, por coisas tão banais, tão fúteis, tão pequenas, nós negociamos esse princípio. De Jesus estar no centro, de Jesus ser o tudo em nossa vida. Um relacionamento leva Jesus embora da nossa vida. Busca por dinheiro parece que está levando Jesus embora de algumas pessoas também. A busca por pequenos prazeres foi o início do culto dessa noite. Deus está falando. Está levando Jesus do coração de muitas pessoas. Muitas pessoas estão deixando de frutificar, porque estão deixando Jesus em segundo plano. Segundo plano é porque é bonito falar.
em último plano mesmo, infelizmente. Na resposta dela, ela disse assim, que Ele está em seu coração. A pergunta inicial da mensagem dessa noite é: onde Jesus está? Ele deve estar em nosso coração. E isso nos dá uma blindagem, sabia? Porque lá em Provérbios 4, 23 diz assim, afirma, né? Eu não vou ler o texto não, só vou citar. Que o nosso coração ele deve estar guardado sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Porque dele, ou pois dele, procedem as saídas da vida. Então eu concluo que se no nosso coração Jesus está, ou está Jesus, você que pode resolver aí qual é a melhor ordem, Jesus está ou está Jesus, se no nosso coração Ele está, então o nosso coração estará mais do que guardado. Se Provérbios 4, 23 está dizendo, sobre todas as coisas, sobre tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, eu tendo a convicção de que o meu coração está guardado por ele, eu tendo a convicção de que Jesus está nele, ele está mais do que guardado. E é por isso que as saídas da vida, de onde procedem as saídas da vida do meu coração, por isso que as saídas da vida, o que você faz, o que você fala, vai influenciar e vai incendiar outras pessoas. Porque Jesus está no seu coração. Feche seus olhos. É um apelo para todos nós. Talvez algumas pessoas aqui já estão conformadas com o tanto que conhecem de Jesus. Eu não estou. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero viver mais intensamente para Ele. Eu quero colocá-lo acima de tudo e de todos na minha vida. Por vezes nós somos tentados a fazer diferente disso. Coisas que vão e vêm. Coisas que a gente pensa que já venceu, bate na porta de novo. Opa, estou aqui para te lembrar que no passado você fez, você foi. Mas você vai poder dizer nessa noite, para Jesus, não para essas coisas aí, nem para ninguém, para Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o centro da minha vida, o meu coração é Teu, e ele está guardado em Ti. Jesus está no meu coração. Mas eu preciso perguntar, se porventura tem alguém aqui nesta noite que Jesus ainda não está no seu coração. Que sentido, pastor? Porque você não entregou a sua vida a Jesus ainda. E se você ainda não fez isto, porque a palavra diz que é preciso fazer, confessá-lo como Senhor na sua vida, para Ele fazer morada em você, porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus vem para selar aqueles que creem em Jesus, para ajudá-los a crescer, para ajudá-los a guardar a sua fé. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, então Ele ainda não mora no seu coração. Você tem a bênção de ser criatura de Deus, mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de tornar-se filho dEle. E isso só acontece por meio dEle, de Jesus, que foi o primeiro versículo que nós lemos lá em Romanos. Ele é o meio pelo qual, Ele é o caminho da graça que nos leva a Deus, o Pai. Aí Ele vem fazer habitação no nosso coração, tornamos habitação do Deus vivo, porque o Espírito Santo de Deus vem reinar aqui. Jesus vem reinar aqui.
Tem alguém que não entregou sua vida a Jesus ainda, mas entendeu essa palavra e hoje quer sair daqui com o seu coração guardado nele e por ele? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém que quer fazer isso? Amém. Amém. Vem aqui à frente com coragem, eu quero orar por você aqui.